Boa noite, pessoal, tudo bom? Obrigada, então, por estarem dividindo comigo esse momento, tá? Esse estágio está sendo híbrido por causa da pandemia. Então, a Uninter nos proporcionou um estágio via internet. Estou fazendo, então, pelo YouTube minhas transmissões. Então, vão ser um estágio de 4 aulas, tá? O meu estágio é de educação infantil, pedagogia segunda licenciatura, tá? E o tema do meu estágio vai ser a importância da consciência fonológica para a educação infantil. Meu nome é Alessandra e te convido então a participar do meu estágio híbrido. Vamos começar? Então, o cronograma do curso, a primeira aula vai ser hoje, dia 7/9, a segunda aula vai ser dia 9/9, a terceira dia 11 e a quarta aula, então, vai ser no dia 14/9. Aí a gente vai encerrar, ok? Então, quais vão ser os objetivos, então, do curso? Entender os mecanismos envolvidos na aquisição da alfabetização e letramento, embasados em fundamentos teóricos que sustentam a prática docente. Então, por que embasados em fundamentos teóricos? A gente não pode falar as coisas sem ter uma teoria por trás. Muitos estudos foram feitos sobre alfabetização, sobre letramento, correto? Então, eu vou embasar esses fundamentos por meio das teorias que a gente já estudou. Provavelmente alguns já tenham ouvido falar e muitos não, tá? Também eu quero identificar as habilidades a serem trabalhadas pelo docente para a aquisição da consciência fonológica pelo aluno e a sua importância para a alfabetização, principalmente então na educação infantil, onde ela vem ser um pilar para que as outras fases do processo cognitivo aconteça da criança. Proporcionar então conhecimento prático por meio de exemplos e construção de materiais para serem usados na sala de aula. Mais ou menos vai dar aí pela quarta aula, então esse conhecimento mais prático que eu vou estar mostrando para vocês como no dia a dia a gente pode utilizar então alguns materiais que a gente vai confeccionar, ok? Então esse curso, ele está destinado tanto a profissionais da área da educação, né, como toda a comunidade que se interessa então por esse assunto. Qual assunto? Consciência fonológica, tá bom? Como então as crianças adquirem essa consciência fonológica, tanto em casa quanto na escola. Então, esse curso também é destinado para pais, né, para cuidadores também. Se tem interesse pelo filho, faça um curso, ok? Então, vamos para o próximo. Então, essa é a nossa primeira aula. Discutiremos sobre métodos e didáticas da alfabetização e letramento, então, no decorrer do tempo. Então, nós vamos começar lá de 1900 alguma coisa até os dias de hoje. Trabalharemos com as fases de desenvolvimento da escrita, segundo Emília Ferreiro, que é uma estudiosa sobre esse conhecimento de desenvolvimento de escrita, e ela tem vários parâmetros que a gente vai seguindo. Não são métodos, tá bom? Introduziremos, então, o conceito ali no princípio de consciência fonológica, meio básico. Nas próximas aulas a gente vai aprofundando, tá bom? Então, vamos introduzir a nossa aula. A educação básica ela é formada por 3 grandes etapas. Nós temos a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, a educação infantil ela é voltada tanto para crianças de 0 até 5 anos de idade. Tá? É nessa fase, então, que acontece o primeiro contato com a escola, sendo a fase fundamental para o desenvolvimento global dos alunos, ok? Então, é uma fase muito importante. Então, nós temos o PCN, que eles são documentos, então, que eles orientam os gestores e também os educadores. Eles apontam ali aspectos, então, fundamentais que servem para ser trabalhados com as crianças em cada disciplina. Certo? Isso gera adaptações para cada aluno, ou cada situação, cada escola, cada contexto, cada particularidade do local, tá bom? Então, conforme esse PCN, a educação infantil, a criança, ele é um sujeito social, histórico, que está inserido em uma sociedade na qual partilha de uma determinada cultura. É profundamente marcada pelo meio social em que se desenvolve,
mas também contribui com ele. A criança, sim, não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura. Então, é imprescindível que a gente olhe para essa criança não como uma tábula rasa, e sim como um sujeito que partilha de uma cultura, ela está inserida na sociedade, né? Então, a alfabetização, ela é um dos pilares para o desenvolvimento holístico da criança, desse indivíduo, né? Pois o saber, né, que a criança ela precisa adquirir, que todos nós precisamos adquirir, ele promove a participação das pessoas em todas as atividades no meio social. Pode ser socialmente, culturalmente, economicamente, politicamente, né? E esse professor, ele é o mediador entre essa criança e o objeto de conhecimento, que no caso é a leitura e a escrita, ok? Então é imprescindível, minha gente, que ocorra essa mediação com eficiência, né? Desta forma, o docente, ele tem que entender como trabalhar de forma integralizadora, pensando nesse ser que não é uma abstração, mas um ser produtor e produto da história e da cultura, da nossa história, né? Então, além da ludicidade, nesses anos iniciais que a gente sabe que tem que ser trabalhada, é importante, então, oportunizar meios que possibilite esse aprender, para capacitar essas crianças a avançarem no ensino fundamental, que é a próxima etapa, né? Com esse construto adquirido antes, trabalhado por esse professor. Por isso que trabalhar com a consciência fonológica nos anos iniciais, então ele se faz muito necessário. Na educação infantil, extremamente necessário. Ok? Então, vamos passar nosso slide. Então, o próximo assunto, a alfabetização e a consciência fonológica. Estudos sobre consciência fonológica têm sido desenvolvido, então, nas últimas 3 décadas. E muitos teóricos relatam que a capacidade do ser humano, de forma consciente, refletir sobre os sons da fala e sua organização na formação das palavras. Gente, refletir no som da fala e a organização na formação das palavras. Isso significa consciência fonológica. Você entender que o que você fala, você consegue colocar no papel, ok? Conforme Júnior e os seus colaboradores, dentre os estudiosos mais clássicos, temos Lieberman, Joel, Griffith, Gouge, Iop, Burney, Fielding Barnley e Moraes. Eles comprovaram que o treinamento com a consciência fonológica em crianças nas séries iniciais apresentam melhora nas habilidades, então, de leitura. Então, há mais de 3 décadas, esses estudiosos, psicólogos, cientistas, né, linguistas, trabalham com a consciência fonológica. Então, eles já perceberam, através desse trabalho, que crianças que iniciam ali no prézinho, né, na pré-escola, quando são trabalhadas com a consciência fonológica, elas apresentam assim, grande melhora na habilidade de leitura. Por isso, a importância, então, em trabalhar com ela. Então, vamos pensar, gente, como que eram alfabetizadas as crianças no século XX. Eu sou deste século, eu nasci em 1976. Você lembra das cartilhas? As velhas cartilhas, né? Pois bem, nesse tempo se usava os métodos chamados de analítico e sintético. Lembra dos métodos? Acho que não lembro. Nesses métodos se trabalhava a letra, a sílaba, a palavra, ou se partia da palavra, ou da frase, ou dos textos curtos. Para ler, era necessário saber a grafia de cada letra e o seu nome. Depois juntava as letras em sílabas e conhecia os sons. Após as sílabas seriam agregadas e formariam palavras que comporiam frases. Então, esse método foi muito usado com as cartilhas. Então, neste contexto, o que a gente verifica? A utilização, então, de cartilhas. Copiava,
O professor fazia ditado, com ênfase mais no desenho da letra. Tinha que fazer a letra bem direitinho, né? Aquilo muito minucioso. E ele ia lá e não aceitava aquele erro, apagava imediatamente, né? Se usava pequenas histórias totalmente descontextualizadas, não permitindo então que esse aluno usasse a sua imaginação, né? Não despertando interesse no aluno em aprender. Por quê? Porque ele só copiava o que o professor toda hora repetia para ele, né? O professor lia, ele ia lá e copiava. Certo? Então, vamos ver o que temos aqui. Então, Vale, em 2013, ela cita Soares, que diz que ninguém aprende a ler e escrever se não aprender as relações entre os fonemas, que seriam os sons das letras, e os grafemas, que seriam as letras em si, para codificar e decodificar. Então, nesta pequena citação, a autora se refere às aquisições que as crianças necessitam aprender com relação ao processo de leitura e de escrita, ou seja, a relação do som presente nas letras, ok? Se antigamente já se usava, então, técnicas mecânicas, né, repetitivas, totalmente descontextualizadas, né, hoje o aluno deve, antes de saber a ler e a escrever, entender o valor que esse processo tem em sua vida social. Por qual motivo que ele tem que aprender a ler e escrever? Ele tem que entender para quê e por que tem que aprender a ler e a escrever. Então, é muito importante que o professor sempre mostre para ele a verdadeira necessidade de aprender a ler e a escrever, né? Porque a escrita, ela foi produzida há muitos e muitos anos atrás. E não é como a gente aprende a falar, não. A escrita, ela tem códigos e a gente necessita aprender a decifrar esses códigos. É bem diferente. Então, ela não é natural, assim como a fala. Então, aqui a gente tem as antigas cartilhas. Não sei se vocês vão se recordar. Então, aqui, ó, pode ver que tem o gato, né? Pode ver que a forma que foi desenhado o gato é o G, para mostrar. O M lá de macaco com as perninhas também, ó. E olha que interessante, quando eu falei ali da frase, começava com pequenas frases. Olha que coisa mais linda. O gato é da Didi. O gato bebe água. Aí a criança ia lá, ainda recém estava aprendendo, né, a ler e a escrever. Olha que coisa chata, ia lá no gagogu, gagogu, só repetia, né? E o professor ia lá ainda com o borrachão e apagava quando ela errava. Ou dizia que a letra estava feia, não estava bonita, né? Depois copiava ligando lá, figa, figo. Veja, minha gente, que coisa mais descontextualizada, coisa mais sem graça. Então, imagina uma criança ficar sentada numa carteira 4 horas por dia fazendo a mesma coisa. Não tem condição. E aí dizem que as crianças aprendiam antes a ser alfabetizadas e hoje não são alfabetizadas porque alguma coisa está errada. Até provavelmente até aprendiam a ler e escrever. Mas será que elas com 5, 6 anos entenderiam quando a mãe coloca alguma coisa de um texto jornalístico na TV e comenta dentro de casa? Será que ela teria condição de interagir com os pais? Uma criança que aprende gagogu, o gato é da Didi e o gato bebe água? Será que ela teria como, de alguma forma, ter uma criticidade vendo um texto desse? Será que ela colaboraria, se a gente for pensar numa criança um pouquinho maior, com algum argumento, quando fosse perguntado para ela o que ela acha? Ou por que não, ou por que sim de tal coisa? Acho que provavelmente não, né? Porque não cria criticidade nenhuma numa criança um texto desse. O macaco é o mico. Ele comeu a comida do gato. O gato mia, miau, miau. Depois trabalhavam com as palavrinhas. Mala, medo, moda, mola. Né? Totalmente descontextualizado. Não tem, acho que crianças no século 21 que vai sentar numa carteira para fazer isso aqui. E, gente, existem muitos professores que ainda mandam para casa
esse tipo de atividade para os pais fazerem com os filhos. Eu mesmo, né, não querendo falar mal, mas meu filho pequeno agora está com 10 anos, quando ele começou ali no maternalzinho ali, no prézinho, vinha muito material assim para ele fazer, com esse tipo de leitura. Ali no primeiro ano ou no terceiro do pré 3 que chamava, né? Ele vinha com esse tipo de material totalmente descontextualizado. Até eu olhava e dizer, meu Deus, o que é isso? E era assim. A gente tem que mudar isso aí. Pode mandar? Pode. Claro que pode. Mas tem que contextualizar. A aula tem que ser feita em cima de uma forma diferente, não apenas na cópia, né? Vamos partir para outra coisa muito importante aqui, ó. Que eu tinha falado antes, a alfabetização não é um processo passivo, e sim ativo, pois o educando, ele é um ser intelectual capaz de comparar, reorganizar, refletir e excluir. Nesse sentido, ele precisa pensar e agir, por isso necessita de mediação, de estimulação para estar adquirindo a capacidade de ler e de escrever. Então aqui ó, é importante destacar que a leitura ela vem antes da escrita, né? Aos 2 anos de idade, a criança ela já adquire a linguagem para se comunicar, correto? Por isso, os professores e a família devem investir na promoção da linguagem desta criança, estimulando elas a aumentarem o repertório para a escrita, né? Hoje se pensa em uma forma de ensinar respeitando o desenvolvimento cognitivo de cada criança, pois as habilidades individuais elas são distintas, cada uma pensa de uma forma, cada uma pode apresentar uma dificuldade em alguma coisa, o que significa também que cada criança avança em seu próprio ritmo, levando então em conta como essa criança aprende. Deixa eu tomar um golinho de água. Tá bom? Então vamos ver o próximo. Diante disso, a criança constrói com o professor a sua própria aprendizagem. E o docente, por sua vez, parte do que a criança já é capaz de fazer sozinha para o que ela ainda tem que aprender. Como afirma o psicólogo Levi Vygotsky, com a chamada zona de desenvolvimento proximal. Então, partir da onde a criança já sabe para onde a criança precisa saber. Zona de desenvolvimento proximal. Então, aqui, deixa eu mostrar para vocês, eu ia apontar na tela. Aqui é o que ela pode fazer sozinha. Aqui é onde o professor, como mediador, vai atuar com esta criança. Vai ensinar ela, vai ajudar ela a se desenvolver para vir para onde ela não pode fazer sozinha. Ok? Então, aqui é onde o professor deve atuar, na zona de desenvolvimento proximal. Ok? Conforme Lacombe, a zona de desenvolvimento proximal permite ao professor delinear o que a criança é capaz de atingir, bem como identificar seu estado de desenvolvimento cognitivo. O professor é o mediador entre a criança e o mundo. Deu bem para entender, né, gente? A necessidade, então, desse mediador para apoiar essa criança, mediar, então, esse saber. Então, vamos para Emília Ferreiro. A Emília Ferreiro, ela é uma pesquisadora argentina. Ela desenvolveu, junto com a Anna Teberoski, em 1980, os processos de aprendizagem da criança, resultante, então, de pesquisa sobre psicogênese da língua escrita. Então, Emília se baseou nos pressupostos construtivistas de Piaget e de Vygotsky. Uma mudança, então, no foco da aprendizagem. Do como se ensina, que antigamente lá nas cartilhas o foco era no professor, correto? Para como se aprende. Então, o foco hoje em dia está no aluno.
como é que esse aluno aprende a ler e escrever e não como o professor deve ensinar a ler e escrever, tá? Desenvolveram em seu trabalho as fases de aquisição da leitura e da escrita pela criança. Então, de acordo com cada nível que ela se encontra. Então, ela desenvolveu níveis que o professor ele deve de se atentar antes de começar a construção do conhecimento pela criança. Então, vamos lá. O primeiro nível. Aqui, deixa eu arrumar meu fonezinho. Nível pré-fonológico. Então, nós temos a fase icônica, garatuja. Nessa fase, então, as crianças fazem rabiscos, significam palavras e frases para elas. Só rabisco, rabisco e bolinha. É muito bonitinha essa fase. Depois vem a frase pré-silábica, que é o realismo nominal. Associa o nome do objeto ao tamanho do objeto. Qualquer letra serve. Ideal, a criança estar na educação infantil para começar a ser, então, estimulada nessa fase aqui. Tá ok? E depois vamos para a fase fonológica. A criança começa a perceber a escrita como representação do som. Silábico, silábico alfabético e o alfabético. Então, a Emília Ferreira ela traz esse lindo pensamento. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Se a gente for lembrar de várias atitudes erradas que a gente toma com os próprios filhos, chega a dar tristeza na gente, né? Ainda mais agora na pandemia, né? Quanta criança não está recebendo uns beliscão porque não consegue aprender, né? Quanta criança não está ouvindo, tu é burra, tu não sabe, tô te ensinando e você não aprende. Tá aqui, ó. Um dos maiores danos que se pode causar a uma criança é levá-la a perder a confiança na sua própria capacidade de pensar. Então, vamos deixar a criança pensar, vamos ter um pouquinho mais de calma agora nessa pandemia. Eu sei que não é fácil, os pais estão sobrecarregados, mas é muito importante. A gente nunca podemos desistir dos nossos filhos, né? Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem, então, da fase icônica e garatuja, que tem uma pequena diferenciação entre o desenho e a escrita, né? Se vocês forem perceber aqui, a criança provavelmente ela já deve estar começando a querer ensaiar, então, seus primeiros passinhos na escrita, né? A garatuja, que é essas linhas, né? Se vai e vem. E essa fase icônica, que é essa fase que tem as bolinhas, ó. Quando elas começam a fazer as bolinhas. Provavelmente começa da icônica para a garatuja, que daí já tem uma sistematização, né? Para começar uma escrita, né? E as bolinhas, ó. Então, é muito bonitinha essa fase aqui. Meus dois filhos passaram por essa fase aqui. Todos passam, né, gente? Por isso é interessante, ó, desde essa fase aqui, ó, porque eles já estão atentos já ao meio social, né? Ao seu contexto dentro de casa, né? Até ó, nos ambientes onde ele frequenta, né? Ele já tá sendo letrado de alguma forma. Vamos ver agora a próxima. Então, pré-silábico, realismo nominal. Associa o nome do objeto ao tamanho do objeto. Então, qualquer letra serve para ele. Então, aqui a gente tem, eu trouxe essa imagem aqui, ó, cavalo. Então, ele coloca qualquer letra, provavelmente essas letrinhas aqui seja até do nome dele, né? Ele bota quase que uma frase, né? Cavalo, essa letra, essa palavrinha aqui é enorme, né? Enquanto formiga, ele bota bem pequenininha, ó. Então, nessa fase também eles misturam, ó, alguns números junto dessa fase aqui, ó. Então, cavalo, para ele, como é um bicho enorme, ele escreve bem grandão. E formiga, como é pequenininho, ele escreve pequenininho. Então, ele é o realismo nominal, ele associa o nome do objeto ao tamanho do objeto. Tá? Então, vem cá. Vamos cá para o silábico. Temos o silábico sem valor sonoro e com valor sonoro. Importante, então, a mediação do professor para a criança avançar na aquisição da língua escrita. O planejamento das ações pedagógicas se farão imprescindíveis para garantir o sucesso nas fases posteriores. Então, aqui o sem valor sonoro
Temos as palavras de sílabas de 2 letras. E com valor sonoro, ele usa as letras correspondentes das palavras. Crianças da educação infantil têm condição de aprender a fase silábica com valor já sonoro, tá? Então aqui, ó, passei aqui, ó, dá pra gente perceber. Então tá sempre faltando uma letrinha, ó, cavalo, né? Tô botando as 3 letrinhas aqui, tá certo? Então aqui ele já começou quase com valor sonoro, porque ele tá colocando, ó, tá vendo? O C que ele sabe que é o k, né? O v, e o O, né? Então ele já está percebendo que a letra, né, que o som já corresponde a uma letra. Tá certo? Vamos para o silábico alfabético agora. Nesta fase, então, a criança percebe que não basta uma letra para representar uma sílaba. Começa a incluir mais letras, mas a palavra ainda não está completa. Aqui ele já está colocando mais letrinha, ó. Está botando um L, o A. Antes ele não colocava. Então, cada letrinha antes correspondia a uma sílaba. Agora não, agora ele já está colocando, ó. Cava. Faz alguns errinhos ainda, ó, mas já está colocando. Silábico alfabético. Tá? E aqui nós vamos para a fase, então, alfabético. A criança percebe que a escrita tem função social, que é a comunicação. A criança termina o primeiro ano do ensino fundamental, tendo já essa fase consolidada, tá? Então, olha a importância da gente ter esses registros, né, desde o início lá, ó, da educação infantil até o ensino fundamental, para a gente saber se o aluno está ou não progredindo, né? O aluno percebe que cada som corresponde a uma letra. Não basta uma letra por sílaba, e que a sílaba é feita de mais de um som, e representa cada sílaba com a quantidade de letras necessárias. As letras são representadas por sons, por isso ocorrerão os erros ortográficos. Aqui a gente percebe, né, alguns erros ortográficos. Ainda então ele não diferencia o S do Z, o X do CH, porque são os mesmos sons. Quando a gente trabalha em consciência fonológica, a gente trabalha com som. Então o aluno ele não vai ainda perceber o S do Z, porque fazem, né, né? E o Z, muitas coisas como casa, que a gente escreve com S, tem o som do Z. Então, é nas fases seguintes que ele vai adquirir essa capacidade de distinguir, de diferenciar, certo? Essas letras. Aqui eu tenho uma carta. Isso aqui foi um bilhete deixado por um aluno do EJA para a professora. Aí ele coloca aqui, ó, ele está nessa fase alfabética. Então, tem alguns erros ainda, mas o professor ainda consegue entender. Marta. Provavelmente ele quis colocar aqui, ó. Eu estou, olha só como é que ele escreveu, com cano, deve ser comunicando a você, vou, que é vou, me, aqui ele botou, eu acho que afastar da escola, ele botou ecoa, mas deve ser escola, por uma semana. Vou, quem botou com L, fazer viagem. Ele vai fazer uma viagem e deixou o nome dele embaixo. Então, o que a gente percebe? Né, quando a gente tem que identificar em que fase o aluno está, né? Ele consegue, né, colocar no papel algumas letras, algumas palavras, e o que a gente percebe aqui, principalmente aqui eu vou fazer, né? Às vezes, o que a gente fala é o que a gente coloca, né, no papel. Então, às vezes, até a maneira como ele se comunica verbalmente, né, é o que traz para ele essa carga, às vezes, essa necessidade dele ser alfabetizado, porque ele escreve muita coisa conforme ele fala, correto? Então, vamos para outra fase. Acho que deu para entender até aqui, né, gente? Tô tentando ser... o máximo de ter o máximo de clareza, então. Então, a próxima fase é a ortográfica, então. Espera-se que no segundo ano a criança consolide a fase alfabética e inicie a fase ortográfica.
ela é apresentada aos diferentes fonemas e grafemas. Então, a criança ela é apresentada. Então, vai ter o X, o CH, o J e o G, né? Que são os grandes vilões na hora que as crianças começam a escrever. S, dois S também, S e Z também, né? Esta fase é importante para a consolidação da alfabetização que se desenvolve ao longo da escolaridade, em um ritmo diferente, claro, para cada indivíduo. Então, importante. O professor alfabetizador, ele deve compreender que para ler e escrever não basta conhecer o sistema alfabético da língua escrita. Deve ensinar as crianças a construir o significado a partir da formulação de hipóteses. O erro leva a criança a perceber os significados. O professor deve permitir que o sujeito faça as autocorreções, reflita sobre o que produziu e perceba a inconsistência do que fez. Então, minha gente, aquele pai que quando chega a atividade do filho em casa com aquele monte de erro e ele, para não passar vergonha na cabeça dele, né, passar vergonha que esse filho que escreve tudo errado, vai lá e corrige os erros do filho e vai toda aquela atividade certinha para a professora só vai dando certinho lá, achando que a criança, né, a criança já alcançou a fase. Isso daí é terrível para a alfabetização da criança. Porque a professora ela vai partir do que a criança já sabe para o que ela não sabe. Quando o pai faz a correção em vez de deixar o filho tentar corrigir, ele está fazendo com que essa criança não reflita o seu erro, né? Então, o professor, quando receber essa atividade, ele vai perceber que essa criança, ele está bem, ele já passou dessa fase, então vamos para uma outra fase com ele, né? Então, por favor, pais, não façam atividade para os filhos, né? Ensinem eles a fazerem, a corrigirem os próprios erros, tá? A refletirem sobre o que fizeram de errado, tá? Então, trabalhar na educação infantil. 5 sentidos. O olfato, o tato, a audição, a visão e o paladar. Então, é muito importante trabalhar com esses 5 sentidos. Aí eu vou dizer o seguinte, que então na educação infantil, deixar aqui, ó, deve ser trabalhado esses 5 sentidos, que é a visão, a audição, né, para discriminar esse som, né, o tato, o paladar, o olfato, para uma aprendizagem global do aluno, né. O aluno ele deve expressar o que sente, ele deve escrever, ele deve falar, tudo o que pensa, né? Assim, o aluno ele desperta a curiosidade e busca soluções para resolver os seus problemas, tornando-se, então, um aluno crítico e capaz de responder pelas suas ações, certo? A alfabetização ela não deve ser, então, professores, pais que estão aqui me assistindo agora, encarada como uma aprendizagem natural, porque não é natural como a fala, tá? Mas sim como uma prática cultural, cujo desenvolvimento do aprendiz depende da existência de múltiplas experiências, mediadas por alguém mais preparado, que no caso, ou os pais, se preparando corretamente, não ensinando de qualquer jeito, né, minha gente? E os professores, né? Isso inclui contextos e situações culturais que garanta incentivo e estimulação. As crianças elas necessitam de estimulação, né, para poderem ser motivadas para fazerem determinadas atividades, né? Você sabia que a criança deve ler de forma crítica o mundo à sua volta, reconhecendo diferentes contextos e tipo de textos presentes no dia a dia? Não apenas os textos que têm sentido no ambiente escolar, pois conforme vale, é preciso que saibam usar a linguagem como instrumento para viver melhor e para ter acesso à cultura de um povo. Então, minha filha dizer, meus queridos, né? Dentre esses textos, nós temos os contos, né? Principalmente para a educação infantil.
É muito interessante a gente trabalhar com contos, poesias, com músicas, com canções de ninar, com a literatura, trabalhar com bulas de remédio. Qual pai, qual mãe que não tem, né, uma caixinha de remédio para trabalhar com uma bula de remédio, mostrar para eles o que é aquilo, para que serve, né, uma bula de remédio. Aquelas instruções de manuais, que vem os manuais para ensinar a montar alguma coisa, mostrar para ele, comprou lá um objeto e veio aquele manualzinho, mostra para ele, ajude ele, né, a decifrar, né, rótulos de embalagem, né, quantas crianças, né, um rótulo de embalagem, né, gostam de ler, a embalagem do Nescau eles adoram, de chocolate, eles enxergam de longe as embalagens. Leva seus filhos para os mercados, né? Quando aquela notinha, deixa eles comprarem os chocolatinhos, porque eles começam a ler os objetos primeiro, né? Partindo do visual. Receitas, a mãezinha leva lá a criança para fazer uma receita de bolo. Vai lá, olha aqui, ó, pegue 2 ovos. Ele vai lá na geladeira, ajuda a mãe a fazer a receita. Mensagem de celular, que hoje em dia toda criança pega o celular da mãe. Mostre para eles como é que funciona, né? Mostre para eles que tudo que você fala, você está escrevendo lá para a tia ler, para a avó ler, certo? Folders de mercado com promoções, mostrar para ele que custa, né? Cada coisa que você vai no mercado comprar ali, ó, tem que pagar tal coisa. É dinheiro. Mostra o valor que é as coisas para ele. Placa de rua, quando está caminhando na rua, mostra a placa. Isso daí são tudo contextos letrados que a gente deve de oportunizar as crianças a todo momento. Os outdoors, quando a gente está passando de carro, mostrar os outdoors, né, que chama muita atenção pelo visual da criança. Tá bom? Na percepção de Freire, a alfabetização é como um elemento de formação da cidadania. Isso implica em dizer que, desde a tenridade, por meio de vários gêneros textuais, todos esses que eu falei até agora, o professor deve facilitar a aprendizagem, se distanciar dos métodos antigos, que é as cartilhas, né, as benditas cartilhas, que priorizava o ler e o escrever mecanizado, sem levar o aluno à reflexão, então, e à participação, então, no processo. O mediador permitirá que o aluno alcance, além de uma alfabetização, também o letramento. Então, para Kleiman, o letramento vai muito além de aprender a ler e escrever. Envolve a participação nas práticas sociais. Por isso, os textos escolhidos pelo mediador para a intervenção na aprendizagem devem conter significado para a criança, fazer parte da vida social e cotidiana do aluno, o que até agora eu estava falando com todos os textos que eu apresentei para vocês. A realidade, né, desse aluno. Desta forma, ele aprende e apreende o significado das coisas no mundo. Tá certo? Então, na educação infantil, textos visuais são excelentes para a problematização. Então, aqui, ó, né? Tipo assim, você leva um texto desse, né? Em que aqui, ó, tá havendo, né? Não estou enxergando direito. Ah, sim. Vamos deixar isso de lá. Aqui tá havendo interação entre as crianças. Aqui estamos falando sobre a pobreza, né? Aqui estamos falando sobre o consumismo, né? Então, esses vários modelos de texto aqui sobre a televisão, né, que o excesso, né, dá para problematizar várias coisas com as crianças, né? Então, é muito interessante a gente falar sobre isso, sobre as brincadeiras antigas, né? As crianças se divertiam muito, né? Então, são vários e vários textos, né? E esse aqui, gente, o racismo é uma coisa que a gente não gosta muito de tocar, mas às vezes é muito bom a gente falar sobre o racismo. Está acontecendo tanta coisa ruim nos dias de hoje, né? Que é bom a gente comentar assim desde o início lá com eles, mostrarem para eles, né, a importância da igualdade, né? Independente de cultura, de cor, de raça, né, de classe social, que somos todos iguais. Então, desde o início, é muito bom a gente conversar com eles sobre isso.
E a educação infantil ela já promove, né, esse tipo de interação. Então agora nós vamos passar por um vídeo, que é um vídeo alfa-letrar da Magda Soares, que é uma grande estudiosa, né, deixa eu ver aqui, alfa-letrar. É um projeto que foi concebido pela professora Magda Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, em 2006, e promoveu ações para alfabetização em todas as escolas da rede municipal de Lagoa Santa, Minas Gerais. Hoje, com 97% das crianças alfabetizadas no terceiro ano do ensino fundamental. Então, ela é uma pesquisadora da alfabetização e do letramento, isso aí que me faltou a palavra, alfabetização e do letramento, tá bom? E ela fala muito também sobre a consciência fonológica, que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês. Então, fiquem ligados nesse vídeo, que ele é muito importante, e ela fala principalmente dessas fases que eu mostrei lá, as fases iniciais, que é a icônica e garatuja, e a pré-silábica, tá bom? Vamos assistir o vídeo então, tá? As pesquisas da psicogênese da língua escrita mostraram que as crianças passam por fases bem definidas nesse processo de aprendizagem. Isso não significa que todos passem por todas as fases de maneira uniforme. O processo é dinâmico, ocorrem saltos e as crianças estão sempre em transição entre fases, exigindo do educador muita atenção e sensibilidade. No primeiro momento, a criança ainda não sabe que o que se representa são os sons das palavras e não as coisas sobre as quais a gente fala. Aquilo a que a palavra se refere. Daí que quando a gente pede para ela escrever alguma coisa, ela desenhe essa alguma coisa, né? Uma fase que se chama em geral icônica. A fase icônica, ou seja, a criança representa por um desenho um ícone que é um desenho estilizado, aquilo que se pediu que ela escrevesse ou que ela quis escrever e ela acha que escreveu. A mesma coisa numa fase em que ela avança um pouco. E é como se ela descobrisse assim, as pessoas quando dizem que estão escrevendo, elas não estão desenhando, elas estão fazendo uma outra coisa. E como em geral elas veem as pessoas escrevendo com letra cursiva, ela faz a hipótese, elas fazem lá uns riscos, umas garatujas, umas linhas, e é isso que é escrever. Ela não está ainda percebendo que a palavra é som. Esse é o grande salto na alfabetização. É comum pensarmos que uma criança tem sérias dificuldades de alfabetização quando trata-se somente de que ela ainda não percebeu que as palavras representam o som e não o objeto. Esse salto, como é que se dá? Para que a criança passe a perceber o som da palavra. É preciso trabalhar muito com atividades que levem a criança a prestar atenção no som. Isso se faz na educação infantil. Cai, cai, balão na rua do sabão. Não cai não, não cai não, não cai não. Cai aqui na minha mão. Jacaré. Tem quantos pedacinhos? Então vamos colocar a tampinha. Vamos fazer com tchelém. Fecha a mãozinha. Toda vez que a boquinha abre o dedinho. O dedinho sobe. Isso mesmo. Então vamos.
Já. Cá. Ré. Tem quantos pedacinhos? Ao levantar dedos diferentes para cada sílaba falada, a criança percebe mais claramente a divisão da palavra em pedaços e a relação destes com os sons. 3 pedacinhos. Então põe aqui para tia Leia 3 tampinhas. Isso. Né? Esse trabalho é fundamental para auxiliar a criança a passar das fases icônica e garatuja para a escrita com letras. O que é isso aqui, amore? Pato. É um pato. Como é que escreve o nome do pato? Põe o nome do pato aqui pra mim, por favor. Pega o lápis e escreve o nome do pato. Gabriele sabe que as palavras podem ser divididas em pedacinhos, que se usam letras para escrever, e está descobrindo de que forma essas letras se relacionam com os sons. Pato. Aqui tem escrito pato. É? Fecha a mãozinha. Olha pra tia Sônia agora. Agora fala pato. Pato. Não, fala de novo. Pato. Quantos pedacinhos tem o pato? 2. Tem 2. E aqui, olha, lê agora pra tia Sônia aqui. Pato. Não, sei o desenho, só a letra. Pato. Pato. E cadê o tô? A professora tenta fazer com que Gabriele comece a perceber que ela pode ler e escrever relacionando uma letra com cada uma das sílabas. No momento que ela percebe que é com letra que as pessoas escrevem, ela escreve letras. Para qualquer palavra. Ela escreve aí urso, ela sai fazendo um monte de letras, as letras que ela conhece, né? E aqui agora, o que é isso aqui? Telefone. Um telefone? Agora você pode escrever para mim um telefone? A intervenção da professora deve ajudar a criança a perceber que as letras representam os sons da palavra. Deve orientar a criança a avançar para a fase silábica sem valor sonoro, ou seja, na qual ela escreve uma letra para cada sílaba, independentemente da letra que escreva. A professora pede que a criança leia o que escreveu, apontando os pedacinhos que identificou oralmente. Vamos ler do jeito que eu falei? Dedinho. Vai colocando. Fala para mim. Lei. Bom. Lei. O que nós temos que fazer? Risca lá, risca lá. A professora estimula a criança a refletir sobre as letras que sobraram. Vamos desmanchar? Você riscou essa aqui? Riscou? Vou desmanchar, hein? Ó. Ela espera que a criança coloque uma letra para cada pedacinho da palavra falada. Tem. Lei. Você pediu para desmanchar a outra? Não precisava desmanchar essa, não? Então põe ela lá de volta. Agora lê para mim de novo. Lei. Bom. Lei. Agora tá ok? Telefone. Muito bom. Em geral, ela pensa que se uma letra só não dá para escrever, tem que botar mais de uma. 2 letras também é pouco, né? Isso tudo está na pesquisa da psicogênese. Então, se você fala para ela escrever pé, ela põe 2 letras, ela põe, digamos que ela se chama, um menino chama Pedro, então ela põe um P e um R, né? E diz que escreveu P ou coisas desse tipo. Mas aí ele acha que 2 é pouco. Para poder escrever ou ler, tem que botar 3, no mínimo. Aí ele põe 3. Se a palavra é grande, sai botando uma porção de letras aí, né? Que é a fase que se chama pré-silábica. Então, onde é que nós estamos até agora? Na fase icônica, escrever é desenhar. A fase da garatuja, escrever é imitar as pessoas que fazem essas linhas aí, né? E, não, escrever é com letras. Então, qualquer letra que eu ponha serve, né? Que é a fase pré-silábica. Icônica, garatuja, pré-silábica. Vindo do fundo de uma caverna profunda e escura. Era uma jovem urso
marrom, é seu nome era Douglas. Preciso de um abraço desse. Então, gente. Então, deu para anotar. Fechei, então, com chave de ouro nossa primeira aula, né? Então, professor mediador é aquele que tem atenção com seu aluno, tem a sensibilidade, tem aquele carinho, que estimula o aluno, então, a querer aprender, a ter vontade de aprender, né? A perceber, estamos falando de consciência fonológica, a perceber o som, que o som, ele é representado por letras, né? Tudo que falamos, podemos colocar, então, no papel, tá bom? Então, aqui tá as referências que eu usei para essa primeira parte, ó, viu? Que eu falei, ó, teoria é importante, tá tudo aí as teorias, ó, que eu usei para essa primeira parte, essa nossa aula, tá? Então, queria agradecer a vocês, obrigada pela atenção. Então, a próxima aula vai ser no dia 9/9, tá? Não esqueçam aí, gente, de curtir o vídeo, de deixar o seu comentário. Se quiser fazer alguma pergunta, pode fazer. Na medida do possível, eu vou responder, tá bom? Um grande abraço e muito obrigada. Até a próxima aula, tá? Tchau!